As coisas mudam alguns cenários porque o Senhor ele usa quem Ele quer da maneira que Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Não é porque é da casa que é o menor que não vai ser usado. Nós cremos que o Senhor ele usa. Às vezes Ele vai usar a diaconisa Marta, mesmo que às vezes ela se ache, né, capaz. Mas eu sei que o Senhor ele usa. Aleluia. Cada uma usa o pastor Felipe, usa a cooperadora Alexânia, a obreira Alexânia, me usa a missionária Cristiane. Se tiver que usar também a evangelista Sonimar, ele usa. Porque eita, ele é glória, aleluia. E essa noite, estenda as mãos para cá, porque o servo do Senhor já está nas mãos do Senhor. Mas nós queremos ouvir o Senhor falar através do servo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Senhor, Deus e Pai. Eis aí o teu servo, Senhor, como a palavra dessa noite. Ele diminua e o Senhor cresça. E todo louvador de mensagem, Pai, poder, Senhor. Mas que, meu Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações da profundidade da tua palavra. Usa o teu servo com poder, autoridade e ousadia. De uma maneira como o Senhor ainda não usou, meu Pai. Enquanto o teu servo ministra, meu Pai, que cadeias venham ser quebradas. Enquanto o teu servo ministra, meu Pai, que a tua unção prevaleça sobre esta casa. Cobre com o teu sangue derramado pelos queridos teus servos. Meu Pai, enquanto nós estamos aqui ouvindo a tua palavra, Senhor. Meu Pai, o Senhor possa entrar em nossos lares e fazer o reconhecimento de vitória. Senhor, peleja e guerreiro e chegar para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas. Obrigado, igreja na paz de São Jesus. Amém. Você que pode, abra sua Bíblia, irmãos, lá no tempo. Oh, Deus Santo, poderoso. Êxodo capítulo 12. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Glória. Aleluia, poderoso. Enquanto feliz, irmãos, de poder estar com os irmãos ouvidos. Aleluia. Feliz também com essa oportunidade que o Senhor me concede. Essa responsabilidade de trazer a palavra do Senhor para a igreja. Êxodo 12, a partir do versículo 21. E a Bíblia diz: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopro, molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós sai da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Aleluia. Poder maravilhoso. A sua palavra fala conosco, que eu diminua e que o Senhor em nome de Jesus. É o que nós pedimos. No nome de Jesus. Você pode tomar o teu assento, louvando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Adorando ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele tem cuidado de nós. Hoje eu estava trabalhando, estava ali ouvindo a tua palavra, eu faço uma pregação, né? Na parte da manhã eu consigo. Então, enquanto eu estou trabalhando ali, eu estou ouvindo a pregação. E o pregador falava algo ali que me chamou muita atenção. Às vezes nós reclamamos tanto, né? Mas nós somos tão ingratos com o Senhor,
Mas só sabemos reclamar, nada tá bom. Ele está reclamando porque está chovendo. Está frio, ele está reclamando porque está frio. Está calor, ele está reclamando porque está calor. E ele está comendo arroz, feijão e chuchu. E o ovo está reclamando. Aí quando está comendo linguiça, está reclamando só linguiça. E quando está comendo um bife, mas só bife também, pelo amor. Então nunca está bom. Essa é a realidade, nunca está bom. Aí a gente só reclama, irmãos. E o pastor falou uma coisa ali, o missionário deles, enquanto ele pregava, que aquilo ali me chamou atenção. Ele falou assim: você já parou para pensar que a vida que você está reclamando, talvez alguém está orando a Deus para ter essa vida aí? Meu Deus! E aí eu comecei a refletir com o Senhor, e é verdade. Às vezes, irmãos, eu acordei 5 horas da manhã para me trabalhar hoje. E às vezes a gente sai reclamando, dizendo, vai trabalhar. Não é assim? Eu nem dormi direito. Mas às vezes tem alguém agora lá nas costas, irmãos, falando assim: como eu queria amanhã poder acordar 5 horas da manhã, me levantar, escovar meus dentes, tomar um café e ir trabalhar. A pessoa está lá acabada privilegiada. Não tem força nem para levantar. E a gente está reclamando, está com saúde, está de pé, está bem. Eu sei, irmãos, que a gente tem algumas dificuldades. E aquilo ali, eu comecei e falei: meu Deus, me perdoa. Falei: me perdoa, Senhor. Porque eu estou aqui, eu estou bem, estou de pé, estou andando, comendo, não estou vestindo. Ainda que eu não quero fazer aquilo que eu quero, mas eu estou aqui, estou de pé. E eu não consigo falar: Senhor, obrigado. Eu não consigo, em nenhum momento do dia. Mas só reclamar. Olhar para a vida dos outros e reclamar. Mas o fulano não serve a Deus, está lá, andando de carro zero. Eu vou falar. O fulano não serve a Deus, está lá, comendo todo melhor. Está postando que está lá na potência. Está postando que está lá no chimarrão. Mas será que ele tem a paz que excede todo entendimento? Meu Deus! Será que o fulano que está lá no chimarrão agora tem a paz que você tem aí agora? A paz de Jesus de Nazaré. Meu Deus! Seja o teu nome, Jesus. E aí eu comecei, irmão, eu falei: Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu sou tão ingrato. Eu sou tão ingrato porque eu estou de pé. Eu estou com saúde. Eu tenho força para adorar o Senhor. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. E eu estou aqui nessa noite adorando a Deus, irmãos. E eu subi agora, irmãos. E eu falei: Senhor, obrigado. Tive que subir a pé, porque eu recarreguei meu cartão de passagem e a passagem não caiu. Aí eu fui passar o cartão lá agora, de lá no Benfica, o cartão não estava suficiente. Eu falei: motorista, não tinha cobrador, eu falei: motorista, posso fazer um pix para o senhor? Porque meu cartão não estava suficiente aqui, cara. E eu já recarreguei o cartão, mas as trans estão me roubando. Eu vou ter que processar ela. E eu falei assim: aí, irmãos, eu subi a pé, porque ali, como é que eu vou fazer agora? O ônibus lotado, da Amazônia, Milho Branco, como é que eu chegar com o motorista e falar: motorista, posso fazer um pix? Eu falei: não, eu subi a pé, eu vim andando, irmãos, agora ali do Bernardino para cá. E eu vim agradecendo, só vim agradecendo. Eu falei: não vou pedir nada, porque o Senhor tem feito tanto pela minha vida e eu não tenho reconhecido. Muitos livramentos nós não temos recebido, irmãos. É verdade. Talvez muitos não era nem para estar aqui agora. Eu estava lá no trabalho, lá, o vigílio chegou lá para trabalhar agora, lá tem um livramento no meio da rua. Ele caiu de bicicleta lá no meio da rua. Meu Deus. Quase carro passando por cima dele. E ele conseguiu chegar para trabalhar com o ombro doendo, caiu, bateu o ombro, mas estava lá. Eu falei: olha que livramento. Porque não era nem para ter chegado no local de trabalho. Irmãos, nós temos que aprender a contemplar o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Porque nós não conseguimos enxergar aquilo que ainda nós não recebemos, mas nós esquecemos de ver, de contemplar aquilo que já chegou na minha e na tua mão. Nós não conseguimos ver isso. Glória a Deus. Eu já vou entrar na palavra, irmãos. Espírito Santo. Porque eu gosto muito de. Eu amo de falar da nação de Israel. Gosto muito de estudar sobre essa nação, porque é um mistério com essa nação. Deus tem um mistério com essa nação até hoje. É uma nação que é guardada por Deus. Já tentaram destruir, já tentaram quebrar tudo, mas não conseguem. Já tentaram atacar, é míssil, é bomba, é isso, é aquilo, mas não consegue. E se você pegar o mapa, você vai ver que Israel, irmãos, é desse tamanhozinho, ó. E está cercada de inimigos, mas ninguém consegue tocar. Verdade. E aqui já começa um mistério muito grande, irmãos, porque aquele que Deus guarda, irmãos, o inimigo não prevalece. Aleluia. Glória a Deus. Alguém não está entendendo? Oh, Espírito Se tua família está guardada por Deus, irmãos, pode levantar 11 mil demônios, como diz o pastor Marco Feliciano. 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro, mas a tua família não vai ser atingida. Aprenda a olhar para o tamanho do teu Deus e esquece do tamanho do problema que está te atribulando, que está te afligindo. Para de olhar para Golias e começa a entender que Deus é na tua vida. Para de olhar para
aquele povo lá em Abraão, e Deus começou a trabalhar com aquele povo, a tratar aquele povo, veio a descendência, e veio Isaac, e veio Jacó. Aí todo mundo sabe da história, o filho de Jacó, José, foi vendido pelos próprios irmãos, foi parar lá no Egito, mas já era o propósito de Deus. Irmãos, eu entendo que Deus, ele trabalha até nas coisas difíceis. Deus, ele tem propósito até com a dificuldade. Não pense em você que Deus só vai trabalhar na tua vida quando tudo estiver favorável. Não, ele vai chegar para trabalhar quando tudo estiver de cabeça para baixo, porque ele não depende de nada para fazer. Do nada ele fez tudo. E ele disse Deus, haja luz. Se você for entender esse haja, pastor Felipe, ele criou do nada, não tinha nada, mas ele criou do nada, porque Deus não precisa de nada, papai. Eu vou tratar primeiro. Ai, Jesus de Nazaré. Antes de eu exaltar, eu primeiro levo para o vale. Antes de eu abençoar, eu primeiro levo para a fornalha. Porque eu preciso tratar o caráter. Eu preciso moldar primeiro meu servo, para depois eu abençoar. Porque quando chegar lá em cima, não vai querer pisar em quem está embaixo. Quando chegar lá em cima, não vai querer empinar o nariz achando que chegou lá por mérito próprio. Mas vai entender, eu estou aqui porque Deus me colocou nesse lugar. Eu só estou aqui porque foi Deus que me exaltou. Qual que era a forma de Deus trabalhar no povo, na nação dele? Ele permitiu que aquele povo fosse para o Egito. E entenda uma coisa, José foi o primeiro. Ele chegou no Egito, e ele se estabeleceu naquela terra. Primeiro ele passou uma grande dificuldade, mas depois ele foi exaltado. Agora José é governador do Egito. Ele traz a sua família, ele traz a sua casa para dentro do Egito. E chega só a casa de José no Egito. Mas o que acontece? Aonde o povo de Deus chega, o Senhor faz o sobrenatural, irmão. Não adianta. Pode ser no deserto, pode ser no vale, mas lá você vai prosperar. Se Deus já na tua vida não depende de uma situação favorável, pode ser terra infértil, mas você vai ter que prosperar, porque Deus está na tua vida. Aí, irmãos, acontece um problema. Através da vida de José, Deus lhe dá um grande livramento não só para a nação do Egito, mas para todas as nações. Porque veio uma grande fome na terra. José, ele tinha a estratégia e a revelação de Deus. Aleluia, é forte demais. E a nação do Egito era a única naquele momento de escassez que tinha provisão. Olha aí, revelou aí, ó. Meu Deus. Deus santo e poderoso. Por quê? Porque tinha um homem de Deus naquele lugar. Aleluia. Porque Deus tem compromisso com aqueles que renunciam à vontade própria para servir a Ele em espírito e verdade. Por causa de você não vai ter miséria lá. Por causa de você não vai ter porta fechada. Aleluia. Por causa de você, o espírito da morte vai ter que recuar nessa noite. Eu não sei se alguém entendeu aqui nesse lugar, irmão. Pastor, mas eu sou pequeno. Não. Você é pequeno aos seus olhos e aos olhos do homem. Mas o Senhor que te chamou. Glória a Deus. Por exemplo, já a nação da gente tinha provisão. Porque durante 7 anos, Deus deu uma estratégia. Eles conseguiram guardar. Eles fizeram, sabe? E eles tinham os celeiros. Mas ninguém tinha mais. E Deus exaltou José. Não tem tempo para contar toda a história. Todo mundo sabe a história. Só que, irmãos, o tempo vai passando. José e sua família se estabeleceu no Egito. E eles começaram a se multiplicar naquela terra. O tempo foi passando, foram se multiplicando. Agora o povo hebreu foi se multiplicando. E aconteceu que outros reis foram vindo, foram tomando o trono, e depois esqueceram daquilo que Deus fez na vida deles. Esqueceram que através da vida de José, eles tiveram um grande livramento. Esqueceram. E agora o rei que está governando o Egito, o faraó que está governando o Egito, ele entende que aquele povo está numeroso. E antes deles entenderem que poderia acontecer uma rebelião, ele falou assim: vamos ficar com esse povo aí. Porque esse povo está crescendo, está numeroso dentro da nossa terra. Como é que pode? Que negócio é esse? Somos nós que temos que ser maiores, mas eles estão prevalecendo, eles estão crescendo num número muito grande. Então a gente vai escravizar eles, vamos pôr um jugo sobre a vida deles. E assim, irmãos, foi durante mais de 400 anos. Revela aí, Jesus. Só que acontece o inverso. A
Bíblia fala que quanto mais eles eram afligidos, Ai, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus! Santo é o nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. quanto mais eles eram afligidos, mais ele crescia. Aleluia, glória a Porque Deus. tem pessoas que pensam que para o teu crescimento, elas têm que estar com você, porque elas têm um bom relacionamento, elas conhecem o fulano de tal. Não, o seu crescimento não depende de relacionamentos da terra. Revela aí, Jesus. Ah, Deus de poder e glória. Tem gente que está iludido demais. É porque eu conheço fulano de tal. É porque eu tenho um saco do fulano de tal. Segundo. Não, fulano. Não, filhinho. O seu crescimento não depende de coisas terrenas. Obrigado, Deus. O teu crescimento não depende de relacionamento humano. O seu crescimento, irmãos, ele só vai acontecer quando o teu joelho estiver no chão e a tua boca estiver no pó. Porque o crescimento não vem aqui da terra. Porque a Bíblia diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Aleluia, Deus Santo, poderoso, grandioso. Primeiro sério, o povo estava sendo afligido, mas eles estavam crescendo. Poder e glória. E ninguém estava entendendo nada, mas como é que pode? Eu achei que ia cair, mas está orando mais ainda. Eu vou descer agora nesse mistério aqui, ai. Mas como é que pode? Olha como está a casa dela. Eu achei que ela ia parar, e ela está lá no monte orando, buscando. Como é que pode? Tem alguma coisa errada. Ela está sendo assolada, mas ela está buscando. Ela está crescendo, ela está sendo perseguida, mas ela está crescendo, ela está frutificando. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus Porque aquele que te chamou, ele te garante. Eu creio. Você consegue entender que foi uma estratégia de Deus aquele povo no Egito? Aleluia. Eles não foram parar lá. José não foi vendido em, não, foi uma coisa aleatória. Não, foi uma consequência do destino. Não foi. Sempre foi Deus. aleluia, glória a E Deus. sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribuiu. Meu Deus. E tudo contribuiu para que Deus fizesse aquele plano, que sempre fizesse o plano dele naquele povo, naquela nação. Eles agora, eles estão dentro do Egito escravizados, mas crescendo. Debaixo de um jugo missionário deles, mas crescendo. Meu Deus. Debaixo de chicotada da pastor Felipe, mas crescendo. Alguém Aleluia, aleluia. Debaixo de perseguição, mas está crescendo. Debaixo de calúnia, mas está crescendo. Debaixo de oração contrária, mas está crescendo. Debaixo de palavras negativas, mas está crescendo. Eita, Jesus, louvado seja o teu nome, Jesus. Até que um dia Moisés foi lá. E estava Moisés apacentando as ovelhas do sogro. Glória a Deus. E enquanto ele apacenta as ovelhas, irmãos, vem Deus e fala assim: ó, Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Revela aí, Jesus. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, Moisés. Era Deus falando assim: olha, Moisés, alguém talvez não está acreditando que eu não ouço, mas eu estou ouvindo. Alguém está pensando que eu abandonei, mas eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo, Moisés. Eu vi aquela calúnia, eu vi aquela afronta, eu vi aquela conversa lá naquele quartinho que estão clamando contra a tua vida. Eu ouvi tudo, Moisés, e eu desci para livrar o meu povo. Eu creio, Jesus. Eu vou falar, rapaz. Santo, poderoso. Alguém está pensando que Deus não está vendo, tá? Glória, 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 glória a Deus. Alguém está pensando que Deus não está ouvindo, mas Ele está vendo tudo. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo, meu Deus do céu. Os pés como latão reluzente de céu. É cabelo do céu. O cabelo é branco como a neve, é branco como a lã. E da boca sai uma espada afiada. Eita, eu arrepiei aqui agora. Papai está mandando falar. Ele está vendo tudo e está ouvindo tudo. Ele é o Jesus de Nazaré. Ele está vendo tudo e está ouvindo tudo. Na hora que ele resolver descer para resolver o negócio, Jesus. Glória a Deus. deixa falar o que quiser. Deus, até mesmo te perseguir. Mas olha, fala a verdade, pois ele é rei, cura. Aleluia.
gente entende, né, que o Senhor ele endurecia o coração de Faraó. Se a gente for entender, irmãos, por muito tempo, eu ficava assim, não, mas Deus é ruim, pai. Por que Deus fez aquilo que ele fez? Na hora que o homem ia liberar o povo, Deus ia lá e endurecia o coração do homem. Só que aí Deus falou assim, ó, e o meu povo que ficou lá 430 anos sendo escravizado. Meu Deus. Eu tinha que trazer o juízo naquela terra também. Jesus. Tocaram nos meus. Não sei se alguém entendeu o mistério. Tocaram nos meus. Fizeram os meus chorar. É papai falando com alguém aqui, ó. Se acha que eu não vi que te fizeram chorar, você acha que vai ficar por isso mesmo? Que é isso, pastor Deus? Irmãos, a Bíblia fala que a vingança é de Deus, irmãos. Não é o pastor que está falando, não. Você acha que vai ficar por isso mesmo? Te tocaram, te feriram, te machucaram, te perseguiram, quase te mataram. Você acha que Deus vai... Ai, ai, ai. Eu vou descer do juízo naquela terra lá para mostrar para eles quem é Deus. Para mostrar quando alguém toca nos meus. Ah, meu Deus do céu. Deus Santo e Poderoso. É Espírito Santo. Eu não sei. Alguém está entendendo o mistério? Alguém está entendendo o mistério? Aleluia. Deus desce com poder, com glória, com autoridade. Seja Deus. Interessante, irmãos, se você for buscar, se você for estudar o arraialzinho do povo hebreu, né, num cantinho assim, era um povo escravo. Deixa lá. Deixa eles com as casinhas deles lá, casinha de taipa, de pau a pique. Só que eles não entendiam que a presença, que a glória de Deus, ela não se manifesta somente em palácios, em lugares, não. O Senhor, quando Ele quer fazer, Ele faz, irmãos. Independente do lugar, se é simples, se é humilde, ou se tem ouro, se tem prata, Deus Ele vai fazer. Irmãos, isso é uma coisa que Ele fala comigo sempre. Irmão Celi, se você entendeu o mistério, nós lemos aqui, eu já vou dar uma adiantada para depois eu voltar de novo. Nós lemos aqui que Deus Ele dava ordem: passa o sangue nos umbrais e navega na porta. E a casa onde tiver a marca, onde tiver o sangue, o anjo ele vai passar aquela casa. Porque aquela casa está guardada por Deus. Aleluia. Ai, meu Deus do céu. Já vou chegar. Só um minutinho. Glória a Deus. Deus ele desce com o juízo. Já volto aqui nesse mistério da casa. Pastor Felipe, Deus ele desce com o juízo na terra do Egito. Só que a casa do povo hebreu estava guardada por Deus. O próprio Deus guardou a casa. Tinha marca lá. E aquela marca fazia que com aquele anjo destruidor não tocasse em quem estava dentro daquela casa. Aquela casa estava guardada por Deus. Glória. A casa que tem a marca de Deus, irmãos, o inimigo só pode tocar, alguém só pode tocar se Deus permitir. Porque aquela casa está marcada por Deus. Deus desce com o juízo na terra do Egito. O povo hebreu também, eles estão na terra do Egito. Só que aonde eles estavam, a casa deles estava marcada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Então, o anjo destruidor, aquele espírito de morte, ele passou em toda a terra do Egito. Ele não foi somente na casa, no palácio de Faraó, na casa dos egípcios, dos magos. Não, ele foi aonde tinha casa, ele passou. Aonde tinha pessoas, ele passou. Só que a diferença é que em alguns lugares tinha marca, outros lugares não tinha. Jesus poderoso. Eu vou tentar melhorar, simplificar para alguém entender. Em alguns lugares tinha presença, em outros lugares não tinha presença. Tinha ouro, tinha petróleo, mas não tinha presença. Tinha comida com fartura, mas não tinha presença. Tinha ouro, meu Deus, tinha joia, tinha roupa, tinha coisas, mas não tinha presença. Meu Deus. Deus Santo e Poderoso. E Deus começa a enviar pragas, irmãos. Ele começa a enviar pragas na terra do Egito, mostrando para aquele povo lá quem era o Deus verdadeiro. Já foi pregado aqui anteriormente. Se você for estudar, você vai ver que cada praga daquela simbolizava um Deus que eles adoravam. E toda vez que a praga chegava e eles recorriam àquele Deus, nada acontecia. É verdade, papai. Jesus. Foi mais ou menos igual Baal, igual Elias lá no Monte Carmelo com o profeta de Baal. Por que Elias falou do fogo? Porque para aquele povo lá, aqueles adoradores de Baal, Baal também era o Deus do fogo. Mas eles não sabiam que aquele que manda no fogo, aquele
Para vocês tem Dagon, para vocês tem Marduk, para vocês tem Azera, para vocês tem Baal, para vocês tem 1 milhão de deuses. Mas vocês vão saber agora que só existe um Deus. Deus Santo e Poderoso. O Todo-Poderoso, o Eu Sou. É o único que pode falar. O Eu Sou. Eu posso saber alguma coisinha, mas Ele é o Eu Sou. Porque Ele é. Ele é aquele que falou assim: haja luz e houve luz. E haja separação, e haja a porção de terra e houve. E não, porque Ele é o Criador. Está na mão dele todo o poder. Para com isso. Aí o Egito recorrendo aos deuses dele. E o Senhor castigando aquele povo com juízo. E toda vez que Faraó via a nação despedaçada e ele ia liberar o povo, e Deus ia lá e endurecia o coração de Faraó, porque ainda tinha mais um pouquinho de tratamento. Ainda tinha mais um pouquinho de tratamento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí todo mundo sabe, na 10ª praga veio a morte dos primogênitos. Aí Deus tocou, irmãos, aonde doía mais naquele povo. Meu Deus. Olha aí, Jesus. Houve uma grande mortandade naquele dia, naquela noite. Houve uma perda, um choro, um lamento muito grande. Jesus. E essa semana passada, não, se eu não me engano, eu fiquei muito mais feliz ainda com a palavra de Deus. Porque a ciência, ela reconheceu que foi verdade, verídico, as 10 pragas que o Egito sofreu. E a ciência teve que provar e reconhecer. Foi verdade. Aleluia! Foi verdade. Tem esse dia, foi verdade. As pragas vieram aqui nessa terra. E na 10ª praga, irmãos, Faraó, ele libera o povo para adorar. Jesus. Só que Deus permitiu e eles saíram. Não saíram de qualquer maneira. Saíram com provisão daquela terra. É verdade. Saíram em um povo numeroso. A estatística, os estudos falam que é de 1 milhão a 3 milhões de hebreus saíram do Egito, que era muita gente. Aquele povo marchando em direção à terra prometida. Todo mundo conhece a história. Meu Deus! Mas só que você precisa entender que para sua casa estar guardada, para sua família ser guardada, para você estar guardado pela mão do Senhor, você precisa estar em obediência com o Senhor. Aí, papai. Você precisa obedecer a voz de Deus. Olha aí, glória a Deus. A ordem daquele dia era: marquem os umbrais, as vergas das portas, porque o espírito da morte, o anjo destruidor, ele vai passar. E aonde ele não encontrar aquela marca, aonde ele não encontrar a marca do sangue do cordeiro, naquela casa ele vai entrar e vai ter morte naquela casa. Irmão, isso aqui é muito sério. Todo mundo aqui sabe que o êxodo, ele significa a saída. Todo mundo aqui sabe que a Páscoa, o significado da Páscoa não é coelhinho, não é chocolatinho. É muito gostoso o chocolatinho. Pode me dar que eu gosto de comer um chocolatinho. Mas a Páscoa não tem esse significado verdadeiro. Não é esse o significado verdadeiro da Páscoa. Não é. O significado da Páscoa é a libertação. A libertação de um jugo. Deus Todo-Poderoso. Assim como Jesus, o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, assim como Ele nos libertou do pecado, nos libertou das garras do inimigo, assim Ele fez lá no êxodo com aquele povo, com a nação de Israel. Mas naquela nação veio o Senhor operando, trabalhando. Eles passaram durante muitos anos debaixo de um grande jugo. É verdade. Para serem moldados, para serem tratados pelo Senhor. E quando o Senhor se manifestou naquele lugar e falou: eu vou libertar vocês, mas tem que me obedecer. Faz conforme as minhas palavras. Nós temos aqui: cada família vai pegar um cordeiro, mata o cordeiro, não desperdiça nada, come tudo. Pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta da verga, porque o espírito da morte ele vai passar. Jesus.
E se eu não obedecer a palavra de Deus, e agora eu trago uma responsabilidade sobre a minha e sobre a tua vida. Você que está aqui, não pense que você somente, não, eu só gosto de ouvir a palavra, eu vou lá, não. Existe uma responsabilidade sobre os seus ombros. Se você entender que o Senhor fala contigo aqui hoje, e se você colocar sua casa debaixo da proteção do Senhor, você pode dormir tranquilo, você pode descansar, porque a Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Deus Santo e Poderoso, eu creio, Jesus. ele descansa à sombra do Onipotente. Aleluia. O Egito teve uma perda muito grande naquela noite, porque o Espírito da morte ele passou. E como a casa dos egípcios não estava guardada pela mão de Deus, eles sofreram uma grande perda. Mas o que me chama a atenção, o missionário Davidson, é que o anjo da morte, quando ele passou, e ele foi percorrendo as casas do Egito, ele viu o palácio de Faraó. Talvez tinha uma porta muito bonita, uma casa muito bonita, porque o Egito naquela época tinha uma grande riqueza, tinha um grande poder, era uma potência naquele mundo antigo. Só que aquele anjo não respeitou casa bonita, com porta bonita, com uma saleta bonita, não respeitou. Casa que tinha uma cortina bonita, que tinha uma janela bonita, não respeitou nada disso. Jesus. Porque, irmão, nós temos que entender que as coisas espirituais não são medidas como as coisas naturais materiais. Você não pode medir as coisas espirituais como você nega as coisas naturais. Aprenda isso hoje. O mundo espiritual, ele é totalmente oposto ao mundo físico. Glória a Deus. No mundo físico nós vivemos, Poderoso. para você ter acesso a algum lugar, ou você tem que ter uma beleza, ou você tem que ter um relacionamento com pessoas influentes, ou você tem que ter dinheiro. Alguém já entendeu tudo já? No mundo material, no mundo físico, para você ser aceito num ambiente, num lugar, você tem que ter um bom relacionamento, uma influência, conhecer alguém, apadrinhado por alguém, ou você tem que ter dinheiro. Jesus. No mundo espiritual não é assim que funciona, não. No mundo espiritual Deus falou assim, ó, e tu quando for orar, entra Meu no teu Deus. quarto. Aleluia. Oh, Fecha a porta para de ti e ora ao teu Pai, porque o céu vai se abrir, e para o céu abrir não precisa de dinheiro, para o céu abrir não precisa de fama, para o céu abrir não precisa de influência, para o céu abrir tem que ter intimidade com o Pai. Aleluia. Glória. Deus Todo-Poderoso. Pastor Felipe, o mundo espiritual é diferente do mundo físico. Senhor da glória. Porque naquele momento o anjo da morte deitava a mão do Senhor, irmão. Não era o diabo, não, tá? Foi o Senhor que enviou aquele anjo lá. Verdade. Falou, ó, vai lá e passa na terra do Egito. Deus Santo e Aonde não tiver a Poderoso. marca, você pode entrar e pode levar. Aleluia, aleluia. Pode ser a casa de Faraó, se não tiver a marca, entra e mata. Pode ser a casa do prefeito, se não tiver a marca, entra e mata. Pode ser a casa do presidente da república, mas se não tiver a marca, entra e mata. Meu Deus. Leva juízo, leva juízo. Oh, Deus de Senhor, poder. pensa para o anjo, Senhor, e aonde tiver a marca? Pode ser a casa do escravo, mas lá tu não entra não. Eita. Porque não é a casa do escravo, mas é a casa que tem intimidade. Glória a Deus. É a Aleluia. casa onde tem um cordeiro na mesa servindo. Ah, meu Deus do céu! É a casa onde tem o sangue do cordeiro dos lugares. Lá tu não vai entrar não. Passa essa casa. Porque lá tem presença, lá tem intimidade, lá tem contato com o céu. Glória a Deus. Poderoso. Na casa onde tem o sangue do cordeiro, tem promessa, pastor Felipe. E aonde tem promessa, tem Deus agindo. Porque ele vela pela palavra. Ele não pode mentir, ele não pode se arrepender, porque ele não é homem. Então aonde tem a marca, tem promessa. Se tem promessa, eu chego. E lembrando aqui hoje, Caleb mais de 40 anos, mas ele tinha a marca da promessa. E quando ele estava com 85 anos, olha Caleb recebendo Hebron, pastor. Talvez aquela nação, irmãos, ficou tanto tempo no Egito, e foi tão difícil Deus tratar aquele povo, porque aquele povo, o Egito estava entranhado neles. Meu Deus.
Foram tantos anos no Egito, que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Jesus. A todo momento eles falavam, mas o Egito, mas lá no Egito era assim, mas lá no Egito era daquele jeito, e lá eu tinha isso. Irmãos, é difícil. Tanto tempo no Egito, e talvez na mente deles, nós vamos morrer, como morreu meu pai, como morreu meu avô, como morreu meu bisavô, como morreu meu tataravô, eu também vou morrer aqui. Aí vem Deus e fala assim, ó, eu vou livrar você desse jugo. Eu vou livrar você desse cativeiro. Só me obedece a minha palavra, porque Deus está falando aqui, rapaz. Eu vou livrar você desse cativeiro com mão forte. Eu vou mostrar para vocês e vou mostrar para o Egito quem eu sou. Aí, irmãos, todo mundo conhece, Deus fez uma maravilha, Deus fez um milagre. Deus tirou aquele povo, está Faraó vindo, e está o Senhor abrindo o mar através de Moisés, eles passando com os pés enxutos, e lá do outro lado Moisés estende o cajado e o mar se fecha e mata todos os cavaleiros, o Faraó, os seus cavaleiros, todo mundo sabe a história. Glória a Deus, pastor, que bênção, né? Deus me livrou do Egito e agora eu vou rumo à minha terra prometida. Glória a Deus, amém. E agora, pastor? Continua obedecendo. Continua sendo dependente dele, porque o mesmo que fez lá atrás é o mesmo que faz agora. E é o mesmo que vai fazer amanhã na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, pastor, agora que eu estou livre, pastor, eu posso quebrar o pau? Não quebrar o pau, não, continua obedecendo. Seja um crente. Aleluia. Não, pastor, mas agora não tem mais aquele negócio, agora eu estou livre, agora eu vou andar. Não tem esse negócio de voar com as asinhas, não, meu filho. Permanece debaixo da potente mão de Deus, ligando para que o seu tempo ele vos exalte. Poderoso. O povo, quando chegou, irmão, no deserto, ao invés de adorar, não sabia, aí todo mundo com essa história. A gente não tem tempo aqui, né? Moisés subiu para orar e o povo ficou lá, e aí agora? Aí construíram um bezerro de ouro. Vamos adorar um bezerro de ouro. Porque ficaram desnorteados, perdidos. E o Senhor está falando aqui hoje conosco, irmãos, permanece adorando. Aleluia. Eu tirei vocês do Egito, lá no mundo. Santo, Não poderoso. foi para ficar perdido aqui, não foi para me adorar. Permanece adorando, porque eu continuo cuidando. Eu vou mandar matar, eu vou mandar água que sai da rocha, eu vou fazer tudo. Mas permanece me adorando e na obediência, porque a terra prometida está logo ali. Aleluia! Seja o teu nome. Só caminha mais um pouco, porque a promessa está logo ali. Deus Santo, poderoso. Aleluia. Mas não pense que nós vamos entrar lá na terra prometida com o coração lá do Egito. Eita. Não entra, Deus não vai deixar, porque Deus ele sonda os corações. Se tiver com a saudadezinha do Egito, irmão, vai permanecer no deserto, rodando, até entender. Eu preciso me desprender do Egito, porque agora tem uma terra me esperando, tem uma terra me aguardando. Glória a Deus. Vamos falar, Jesus, meu Deus do céu, eu vou falar. Tem muita gente que ainda não entrou, não está vivendo promessa. Pastor Felipe, Deus Santo. tem muitas pessoas que não estão vivendo a promessa de Deus na vida delas, porque o coração está lá na gente. Revela aí, papai. Mas olha, tudo bom. Deus Santo e poderoso. Estava escravo do diabo, capaz de Satanás. Ele te pisava, ele nos pisava, ele nos humilhava. Eu posso falar isso porque eu fui humilhado. Tem pessoas que me conhecem, sabem de onde eu vim. Eu era humilhado, capaz do diabo. O Egito eu era escravo, irmãos. Meu Deus. E não, pastor Felipe, você está bem, não? Como que eu quero entrar na terra prometida, irmãos? Se meu coração está no Egito ainda, eu não posso invalidar, irmãos, o sacrifício do Cordeiro. Eu não posso invalidar, por exemplo, o sacrifício do Cordeiro. O Cordeiro foi morto por mim, como uma ovelha muda, ele foi ao matador, não falou nada, por causa de nós. Derramou o sangue dele por nós. Isaías fala que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Você está bonitinho hoje porque ele levou sobre ele a enfermidade. As nossas dores ele levou sobre ele. É por isso que a gente está aqui bem hoje, aqui adorando a Deus, louvando. Eu sei que alguns estão passando algumas dificuldades, mas nós estamos aqui de pé porque o Cordeiro se entregou por nós. Obrigado. Aí você quer mesmo levar o sacrifício do Cordeiro voltando para o Egito? Pode até voltar, a porta está aberta. Mas enquanto você
você ficar focado no Egito, você nunca vai viver as promessas de Deus na sua vida. Não vai viver, irmãos. Pastor Diego, é mentira? É mentira? É só ler a Bíblia. Lê lá se aquele povo que saiu do Egito, se eles entraram lá na terra. É verdade, papai. Só quem perseverou. Só quem permaneceu crendo na promessa. Verdade. Porque não é porque eu saí do Egito da escravidão que agora vai ser tudo melzinho no chupeta, porque não vai. Porque ainda tem gigante, tem filisteu, tem jebuseus, tem gigazeus, tem os heteus, os hebreus. Tem! E aí, pastor, o que eu faço? O mesmo que te tirou do Egito, como forte, Aleluia. ele vai descer para você o gigazeu, os jebuseus, os heteus, os filisteus. É o mesmo que vai vencer! Aleluia. Glória a Deus. Mas ele contra mim, pastor. E ela nunca foi invadida. Não vai, não foi, nunca foi até agora. Mas o muro vai ter que cair por terra, porque o Senhor te prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus Santo. Irmãos, eu preciso crer que se Deus me escolheu, me chamou, não tem dificuldade, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não tem nada, irmãos. Deus Santo. O problema, pastor Felipe, que quando Moisés envia 12 espias, meu papai, 12 espias, viram a terra é bonita, é boa, é verdadeiramente a lavanda leite e mel, 10 tamanhos. Moisés, a terra é boa, mas esquece, meu amigo, é impossível. Aí Pedro diz, eles esqueceram que Deus fez lá no Egito. Verdade. Eles esqueceram que Deus abriu o mar para eles passarem com os pés enxutos. Eles esqueceram que Deus naquele dia matou o exército inteiro do Egito. Meu Deus. Aí agora, ao invés de olhar, lembrar o que Deus fez e continuar olhando para Ele, porque Ele é o autor, está vendo problema, está vendo dificuldade. Eu vou falar, mas eu vou parar, não quero caminhar não, está muito difícil. Meu Deus. Você esqueceu daquele livramento que te deu lá atrás de morte, né? Não era Meu Deus. Não era nem para estar aqui hoje. Aí agora eu quero parar. Eu vou parar porque é muito difícil. Não, é muito problema, é muita dificuldade. E quem te falou que seria fácil? Porque se o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, se não foi fácil para Ele, vai ser fácil para nós, irmão. Revela aí, Jesus. Deus Santo e poderoso. Lembra quando eu estava por um fio para desistir? E quando faltou isso aqui para você cair? Jesus. Mesmo assim você tentou. Meu Deus. Quem era? Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Então, quem era? A mão de Deus. Então por que você quer parar hoje? Meu Deus. Por que você quer retroceder? Jesus. Poderoso. Em Joel, Deus fala assim, diga ao fraco. Diga ao fraco? Não, Deus mandando o fraco falar assim, eu sou forte. Não é porque eu sou forte. É porque o Espírito do Senhor está em mim. Jesus poderoso. Ele me faz prevalecer. Meu Deus. Ele me faz vencer. Pode ter barreira, mas se o Senhor está comigo, ela vai cair por terra. Glória a Deus. Pode ter gigante, o gigante me aprontou, deixa ele me aprontar. A pedrada vai comer na testa. Pode ter exército, mas se eu não tiver força para lutar, o meu Deus envia um anjo e numa noite. Glória a Deus. Você está conseguindo não? Espírito Santo, aleluia, aleluia. Eu estou caindo. Oh, Eu sei. Jesus. Mas o Senhor está contigo. Aleluia, glória a Deus. O
Ela dizendo, eu estava nem orando. Estava orando. Deus. Umas coisas acontecendo, umas pancadas que a gente toma às vezes na vida, não é assim. Aí a gente esquece da promessa e só fica focado nos problemas. Deus. A gente esquece que Deus é conosco, só fica olhando para o gigante. É desse jeito. Irmãos, um gigante, irmãos, colocou o Israel inteiro para correr. É verdade. Um gigante, eu estou falando de 10 gigantes, 20, se fosse 20 gigantes, se fosse 30 Golias, ficava quieto, mas era um só. Um só colocou todo o Israel para correr. Sabe por quê? Porque eles estavam focando no. Nossa, o Golias é forte, rapaz. Você viu? Fulano viu a mãozona do homem? Você viu a espada dele? Fulano, tu viu aquela coragem dele? Aí Davi chegou e falou assim: quem que é esse circunciso aí? Porque Davi estava olhando para o gigante para perder Meu Deus. Pelo amor de Deus, gente. Aleluia. Davi não estava pensando se Golias era na guerra, se Golias era fortão, grandão. Não. Davi sabia. Louvou em nome do Senhor. Ele veio com armas materiais. Ele veio com a espada. Olha só, irmão, a sabedoria do homem de Deus. Ele vem com espada e com escudo. Mas eu vou em nome do Senhor. Aleluia. O pastor Carlinhos um dia pregou ali na igreja ali, quando a gente estava ali do outro lado do irmão, sabe que ele falou assim, ó: Davi tirou a peleja do mundo da terra e levou para onde? Espiritual. Lembra que eu falei agora mesmo? Que o mundo físico não é igual ao mundo espiritual. Deus. No mundo físico, irmãos, vence o mais forte. No mundo físico, ele vence o maior, não é? No mundo físico, só entra naquela porta quem está mais preparado, quem tem um QI avantajado, quem tem, sabe, um padrinho lá dentro. Não, mas no mundo espiritual, Deus pega o teu nome que está lá por último. Aleluia. Eu já vou falar tudo para ele. Pastor Felipe, no mundo espiritual, Deus pega o teu nome que está lá inútil e coloca lá primeiro. Rapaz, o pessoal não quer receber não, meu Deus do céu. Obrigado, Deus Santo e Poderoso. No mundo físico, você seria o último. Mas no mundo espiritual, Deus faz você ser o primeiro. Aleluia! Glória a Deus! Ele inverte o negócio, ele pode, ele é. Aleluia! Meu Deus! Glória! Eu vejo várias pessoas aqui, ó. Eu estou pregando e o Senhor faz eu contemplar. Várias pessoas estão focadas num problema. Obrigado, Deus Santo. E a bênção está logo ali do outro lado, ali, ó. Glória a Deus. É só atravessar o lago. Pastor, mas então, porém, a tempestade está chegando aí, ó. Meu Deus. Mas o Senhor falou assim, ó: entra no barco e atravessa o lago. A ordem foi dele, não foi do pastor. Então, tá assim. Em nome de Jesus. Entra no barco e atravessa o lago. Senhor, Poderoso. eu estou vendo. Aleluia. Tá logo ali, pastor Felipe, ó. Depois da tempestade, tá um milagre. Deus Santo e Poderoso. Depois desse gigante aí, ó, tá a vitória. Alguém tem que Espírito Santo. Depois dessa muralha, tá a promessa. Meu Deus do céu. Eu vou falar. Esse mar tá fechado, mas logo depois do mar, tá a exaltação de Deus na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu sei que tá difícil, mas permanece. Olha, por que tu não usa a mim, Manés? Diga ao povo que parado no lugar não vai alcançar milagre, irmãos. Meu Deus, verdade. Fica parado, eu vou parar. Não alcança. O que é isso, pastor? Desse jeito, Senhor. O cordeiro já se entregou por você. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito da morte que era para levar, não levou, porque ele tem que respeitar o som de Deus lá no lugar. Você não acha que ele foi lá para levar, não? Você acha que ele chegou lá? Você acha que foi só lá? Não, foi só uma. Eu só senti uma dorzinha, que não foi dorzinha, não. Era para morrer. Mas na hora que o anjo chegou e viu a marca, o sangue do cordeiro, ele falou: eu vou ter que recuar, porque aqui tem presença. Tem um maior do que eu aqui nessa casa. Eu sei que é mas tem um maior que eu aqui na casa. Louvado e engrandecido é Quem teu tem nome. tempestade de novo, eu estou arrepiado, é revelação. Poderoso. Mas eu falo já, a revelação aqui. Glória a Deus seja o teu nome, Jesus. Vai alcançar a terra, vai alcançar a promessa, ou vai querer ficar no deserto? Meu Deus. Aleluia.
a minha família é guardada por Deus, mas eu não sei, o papai está mandando eu falar, tem que falar. Tu vai querer alcançar a promessa ou vai querer permanecer no deserto, aí dando umas voltinhas no deserto? Revela aí, Jesus. Quebrando cabeça. Aleluia. O Senhor manda falar para pessoas aqui, ó, está na tua mão escolha. Aleluia. Eu coloco diante de ti essa escolha. Romper, perseverar, alcançar, viver promessas, viver milagres, ou ficar no deserto lembrando do Egito. No deserto lembrando do Egito, olha só. Meu Deus. Que miséria, irmãos. Que miséria. No deserto lembrando do Egito. Meu pai. A terra prometida ali, ó, logo ali, ó. Aí eles preferiram ficar no deserto lembrando do Egito. Aí morreram aonde? No deserto. Mas aqueles que creram na promessa, não, Deus falou que a terra é nossa, então a terra é nossa. Glória a Deus. Esse negócio de gigante, aqui, negócio de gigante, o que é? Maior é o que está conosco. Esse negócio de muralha, não. Maior é o que está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Felipe, eu estava vendo um estudo falando da muralha de Jericó. Ela não caiu, ela ruiu. É como se o Senhor pegasse a mão e fizesse assim nela. Porque não foi o grito, foi a mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O grito foi só para anunciar para o povo de Jericó: nós vamos entrar e vamos alcançar. O grito foi só para isso. 7 dias em silêncio, 6 dias em silêncio, ó, quietinho. Mas na hora de viver o milagre, pode gritar, porque eles vão saber, o inimigo vai saber que ele está contigo. Glória. Aleluia. Deus Santo, poderoso. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu vou perguntar agora. Glória. Em nome de Jesus, tu vai viver a promessa, vai viver a promessa. Não vai morrer no deserto, não. Eu creio, Jesus. Você não vai morrer no deserto. Você vai viver a promessa de Deus na tua vida. Eu creio em Deus. Aleluia. Mas para viver a promessa, irmão, vai ter que passar por esse vale aí, vai ter, infelizmente. Deus, Eu tenho que te falar. Deus. Eu não posso mentir você. Eu não vou ser coach de falar que você é um queridinho de Deus, fofurinha. Você vai. Não, não posso fazer, não posso. É até bom, né? Você é um ponto fraco de Deus. Fofinho. Deus não pega leve em quem ele deixa pesado. É desse jeito. Deus não vai pegar leve Louvado contigo, seja não o vai, teu Deus não. nome, Jesus. Não vai, tem dia que vai chorar, Obrigado, vai Senhor. gemer, vai querer parar, todo mundo é normal. Todo mundo, eu sei, eu vou parar. Mas aí você lembra a promessa. Deus Santo e Eu vou poderoso. viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir. Irmãos, nós vamos viver a promessa. Eu creio. Louvado E o seja. Senhor manda falar aqui, ó. É para a igreja. Não tem nada que vai impedir. Glória. Eu creio, Jesus. Não precisa se preocupar com o gigante que está aí falando que vai fazer acontecer. Não se preocupa não, Deus manda falar aqui, ó. Não se preocupa com o gigante que está gritando, falando e acontecendo. Não se preocupa, porque na hora certa ele vai vencer o gigante. Não se preocupa com quem está zombando, com quem está desdenhando, com quem está desprezando, porque eles vão ter que ver que verdadeiramente Deus escolheu. Eles vão ter que ver Deus agindo na sua vida. Ai, Jesus de Nazaré. A palavra não era isso, não. Glória a Deus. Não se preocupa com o gigante que fica afrontando, com o leão que fica fugindo, com aquele que fica. Não se preocupe com isso, não, irmãos. Deus Santo. Só fica focado no Senhor. Pega essa palavra do Senhor. Aleluia. Pega essa palavra do Senhor. Deus vai falar. Você vai ter promessa. Eu não sei qual que é a promessa de Deus na tua vida. Eu não sei qual que é. Mas se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Eu creio. Só permanece focado. Aleluia. Olhando para o Senhor. A cada Deus dia. Santo e poderoso. Amém, irmãos? Que nós Amém. possamos sair daqui, irmãos, renovados pelo Senhor. Poderoso. Lembrando que o sangue, irmãos, a nossa casa está marcada pelo Senhor. Glória a Deus. Amém? Só acontece o que Deus permite. Se acontecer, porque é a permissão dele. Porque tudo tem que contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E não fica preocupado se o vento soprar um pouquinho mais forte, se alguma coisa sair do seu controle. Não fica preocupado, não. É Deus no negócio, não. Deus mandando falar para alguém aqui, ó.
Deus no negócio, não fica preocupado não. Não se desespera não. Não arranca o cabelo, não entra em depressão não. Vai, as coisas vão, parece que vai ser um pouco do controle. Mas Deus, Ele continua no controle. Aleluia! Alguma coisa tem que acontecer lá, sabe? Um rebuliço swing, sabe? Ai, meu Deus. Aí nós falamos assim, meu Deus, e agora? Aí ele fala assim, agora, deixa Deus comigo. Santo e poderoso. Deixa comigo, eu vou te mostrar que eu sou da tua vida. Pai, Sou Deus na sua vida. Eu vou te mostrar que eu sou Deus, teu papai do céu. Santo e poderoso. Glória a E nós vamos viver um milagre de Deus, amém? Agradeço a oportunidade, as palmas envolvendo o nome de Jesus.